Lopez relished the attention. He wasn't shy about discussing his crimes or philosophizing about life and death on camera. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos os serial killers mais violentos e notórios, cujos crimes com certeza vão tirar o seu sono. Satan is a stabilizing force in my life. It gives me a reason to be, an excuse to rationalize. Karla Homolka e Paul Bernardo. Não é comum que as consequências de um caso se tornem mais infames do que os próprios crimes. No Canadá, no início dos anos 90, o casal Paul Bernardo e Karla Homolka cometeu uma série de agressões sexuais e assassinatos contra meninas, incluindo a irmã mais nova de Karla. There never was before, never was since such a string of attacks like that. People were scared stiff for a very long time. Eles se gravaram cometendo atos repulsivos contra suas vítimas antes de matá-las, evidências que foram essenciais em sua captura. Os dois tinham versões conflitantes dos crimes, com cada um tentando minimizar o seu próprio envolvimento. What was certain, however, was that together Bernardo and Homolka were a deadly duo. Bernardo recebeu uma sentença de prisão perpétua pelos assassinatos e o seu envolvimento em casos anteriores. Karla conseguiu um acordo judicial alegando ter sido manipulada, o que permitiu que ela fosse libertada em 2005, mas também a tornou uma inimiga pública para sempre. Luiz Garavito. Embora seja um dos assassinos mais perigosos da América do Sul, ele ainda é relativamente desconhecido. Committing his crimes in various regions of Colombia, South America in the 1990s, he eluded Colombia's authorities for 9 long years. Conhecido como La Bestia, o colombiano Luiz Garavito foi considerado culpado por violentar e assassinar quase 200 crianças ao longo dos anos 90. Os seus crimes horríveis abrangeram vários países e diferentes métodos, muitos deles de natureza puramente sexual. A brutalidade dos seus atos, que frequentemente incluíam mutilação e desmembramento, resultou em uma sentença inicial de mais de 1.800 anos, mas acabou reduzida para apenas 22. Garavito defended himself by saying that in every instance he had been possessed by a malignant spirit. A sua pena branda acabou levando à ampliação da sentença máxima na Colômbia. Embora pudesse ter direito à liberdade condicional em 2023, ele morreu antes disso. Ian Brady e Mara Hindley. Apesar dos seus crimes terem ocorrido há 60 anos, eles ainda são considerados algumas das piores pessoas que já surgiram no Reino Unido. Brady and Hindley and the Moors murder killings, one of the landmark cases of the 20th century. Atuando juntos, eles tiraram a vida de várias crianças enquanto tentavam cometer o que chamavam de o assassinato perfeito. Os ataques tinham natureza sexual e violenta, e algumas vítimas foram submetidas à extrema humilhação antes de morrerem. Após serem capturados em 1965, Hindley insistiu em sua inocência por anos, mesmo sendo considerada uma das mulheres mais perversas do país. Ela, em especial, se tornou uma figura infame, a ponto da sua própria mãe defender que ela permanecesse na prisão. He, in many ways, escaped some of the disgust that the public should feel for him because he was accompanied by a woman, and I'm not sure that he got his fair share of public hatred. Lawrence Bittaker e Roy Norris. Embora os seus crimes tenham durado apenas 5 meses, as evidências que eles deixaram para trás são de arrepiar. Even including Charles Manson, I had never seen two people so depraved. Lawrence Bittaker e Roy Norris, conhecidos como os assassinos da caixa de ferramentas, atacaram várias adolescentes na Califórnia durante a sua curta onda em 1979. Eles eram conhecidos pela variedade de instrumentos que usavam, de picadores de gelo a martelos, e por registrar a tortura que impuseram. Eles eram meticulosos em seus planos, chegando a pegar caronas inocentes por meses antes para praticar por o que realmente fariam. Após a prisão, as gravações foram reproduzidas no tribunal, fazendo com que várias pessoas saíssem horrorizadas. Embora Norris tenha afirmado que Bittaker era o verdadeiro mentor, ele ainda encontrava prazer na tortura sexual, tornando o seu suposto remorso praticamente sem sentido. They were evil. They were just pure evil. Peter Sutcliffe. Não é surpresa que alguém comparado a figuras como Jack o Estripador esteja nessa lista. The whole of Britain was terrified by the elusive murderer who seemed to kill for his own enjoyment. Peter Sutcliffe, de Yorkshire,
Atacou e assassinou mais de uma dúzia de mulheres, muitas vezes de maneiras extremamente violentas e degradantes. Ele alegou ter seguido ordens de um poder superior durante a sua onda de crimes, até mesmo se referindo às suas vítimas como imundícies e insinuando que os seus destinos eram merecidos. Ele tirou vantagem de falhas no sistema policial, permitindo que ele escapasse da captura, apesar de ter sido interrogado várias vezes. Isso deu a ele a oportunidade de tirar ainda mais vidas. Após ser finalmente preso e condenado, ele foi agredido várias vezes, recebendo um pequeno gostinho da violência que ele impôs às suas vítimas. Sutcliffe's legacy casts a deathly shadow over the lives he took and the lives he left behind. David Berkowitz, um homem, fez com que toda Nova York ficasse em alerta constante. And it's something that we all have to worry about. What is your wife saying? She wouldn't even come out tonight. Embora os seus métodos não fossem tão elaborados quanto os de outros, David Berkowitz ainda conseguiu tirar a vida de 6 pessoas na década de 70. Ele até zombou da polícia com cartas enquanto eles lutavam para identificá-lo. Isso fez com que o seu apelido, o Filho de Sam, se tornasse popular na mídia, aumentando a sua notoriedade. Quando ele foi finalmente capturado em 1977, não demonstrou emoção e, na verdade, parecia irritado por ter sido descoberto. Nos últimos anos, ele diz ser uma outra pessoa. That was just a break from reality. Thought I was doing something to appease the devil. I'm sorry for it. Apesar disso, muitos não conseguem ver nada além do assassino que ele já foi. Aileen Wuornos. Em apenas um ano, ela matou 7 pessoas na Flórida. A partir de 1989, a trabalhadora do sexo Aileen Wuornos usou a sua profissão como uma forma de conhecer e escolher as suas vítimas. In her mass murder spree, hardened killer Aileen Wuornos targeted middle-aged wealthy men with expensive cars. Embora ela tenha afirmado que cada homem a atacou primeiro, as suas histórias em constante mudança e o grande número de tiros em cada corpo sugeriram o contrário. Mesmo após ser condenada à pena de morte, ela nunca demonstrou arrependimento por seus crimes e ainda insistiu que a sua sanidade estava completamente intacta durante os assassinatos. A sua raiva perdurou durante todo o tempo em que esteve na prisão e até os seus últimos momentos, quando ela jurou voltar após a sua própria morte. Lee, it sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, I was. That's why I don't care if I'm executed and leave this planet. Seus motivos e ações ainda geram debates até hoje. Dennis Nielsen. Do lado de fora, as suas casas parecem comuns, escondendo os atos incompreensíveis que aconteceram dentro delas. One of the biggest murder investigations ever is now underway in London after the discovery of the remains of 3 men's bodies. It was horrific. It made the hair in the back of my neck stand up. Dennis Nielsen usou suas 2 residências em Londres para atrair as suas vítimas antes de atacar. Ele tirou a vida de pelo menos 12 homens por estrangulamento ou afogamento, mas ele não parou por aí. Ele manteve os corpos em suas casas por semanas, trocando as suas roupas e vivendo ao lado deles. Só quando começaram a se decompor é que ele desmembrava e descartava os restos. Ele conseguiu escapar por anos, até que o encanamento da sua casa ficou tão entupido pelos restos que eles foram descobertos. Depois de ouvir as evidências, o júri levou apenas um dia para chegar ao veredito. Ele foi condenado e passou os seus dias atrás das grades, até a sua morte em 2018. He knew perfectly well he would be found guilty, and he knew he deserved it. He knew he should be. Richard Ramirez. Os seus atos violentos fariam até a pessoa mais corajosa se sentir mal. A partir de 1984, o homem conhecido como Night Stalker, ou Perseguidor da Noite, iniciou um reinado de puro terror na Califórnia. The Night Stalker killed at least 13 times, 13 people who were awakened in the night to face death. At least 15 others survived his brutal attacks. Usando uma variedade de métodos, de fios elétricos a armas de fogo, ele submetia suas vítimas a uma dor intensa antes de tirar as suas vidas. O que tornava os seus crimes ainda mais assustadores era o aspecto aleatório, já que ele escolhia as casas para invadir de forma imprevisível. Ele até forçou várias pessoas a jurarem por Satanás, acrescentando outra camada repulsiva aos seus atos abomináveis. Após ser finalmente condenado por mais de 40 acusações em 1989, ele seria executado, mas acabou morrendo antes de enfrentar a pena máxima. Ramirez became a celebrity in his own right, and he had groupies, he had marriage proposals, he had women that wanted to come and visit him at the prison. Gary Ridgway, um dos assassinos mais prolíficos dos Estados Unidos, ainda está vivo até hoje. Gary Ridgway is probably the most prolific serial killer in America, if not the world. He was a killing machine, a man of extraordinary evil.
Conhecido simplesmente como o assassino de Green River, Gary Ridgway tirou a vida de pelo menos 4 dezenas de mulheres durante as décadas de 1980 e 90. O seu comportamento violento começou ainda na infância e só continuou a se intensificar na vida adulta. Ele estrangulava cada vítima. Mas a maldade não parava por aí. Ele chegava a voltar para alguns dos corpos após o crime e abusar deles mortos. Só em 2001 ele foi finalmente capturado e condenado, com um acordo de confissão salvando da pena de morte. Com as suas vítimas ainda sendo identificadas até 2023, o alcance total dos seus crimes pode nunca ser completamente revelado. We now know she was killed by Gary Ridgway. I spoke with her family on the phone today. They say they appreciate that they now have closure, but they say it's heartbreaking knowing Ridgway is still alive while their loved one is dead. Dennis Rader, tendo se autodenominado BTK ou BTK, com base no seu modus operandi, Rader foi por 20 anos um grande pesadelo para a polícia do Kansas. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Assim como o infame Jack o Estripador, ele enviava cartas provocativas para a polícia e a mídia. Mas, pessoalmente, Rader parecia ser uma pessoa agradável. Ele tinha uma família amorosa e era presidente da congregação da sua igreja local. A sua primeira vítima foi a família Otero, em 1974, e a sua 10ª e última vítima foi Dolores Davis, em 1991. Depois disso, ele desapareceu do radar. Porém, em 2004, ele começou a provocá-los novamente. No entanto, ele cometeu um erro ao usar um disquete que foi rastreado até a sua igreja. He asks the police in one of the communications, "What if I were to give you a floppy disk with more details of the killings? Could you identify me?" Em 2005, Rader se declarou culpado e recebeu 10 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Robert Hansen. Quando jovem, Robert Hansen se envolvia em caçadas para fugir da sua vida difícil em casa. Mas, com o tempo, as suas vítimas passaram de animais para seres humanos. Ele sequestrava mulheres, geralmente trabalhadoras do sexo, agredia-as e depois as levava para a floresta. Lá, ele as caçava como se fossem presas, brincando com as suas vidas. Conhecido como Butcher Baker ou o açougueiro padeiro, Hansen foi responsável por pelo menos 17 assassinatos. In his confession, Hansen described how he would take his victims into the woods and hunt them as prey. Em 1983, uma jovem trabalhadora do sexo chamada Cindy Paulson quase entrou para essa lista. No entanto, ela conseguiu escapar enquanto ele estava abastecendo seu avião e alertou as autoridades, que o prenderam. Hansen foi condenado a 461 anos de prisão e morreu após cumprir 31 anos. After his sentencing, Hansen accompanied troopers into the field to find more of his victims, represented by X's on his map. Israel Keyes. O que mais assusta a polícia e o público é um assassino sem um modus operandi. Mas, para piorar as coisas, que tal um que também foi treinado pelo Exército dos Estados Unidos? Esse foi o caso de Israel Keyes. I would let them come to me. Just remote area. Come go to a remote area that's not anywhere near where you live, but that other people go to as well. Em todo o país, Keyes havia preparado kits de assassinato, o que lhe dava acesso a equipamentos sempre que ele decidia atacar alguém. Após matar Samantha Cohen, de 18 anos, o FBI conseguiu rastrear o uso da sua conta bancária e efetuou a sua prisão após ele exigir um resgate. Police arrested 34-year-old Israel Keyes 4,000 miles away in Texas. No entanto, quando ele foi preso, descobriu-se que Keyes era responsável pela morte de várias outras vítimas. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he has done. Antes de ser julgado em 2012, ele tirou a própria vida e levou consigo informações que poderiam ter sido usadas para solucionar outros crimes. Marcel Petiot. Com a França sob ocupação alemã na década de 1940, Marcel Petiot, um médico, caçava aqueles que tentavam escapar da perseguição. Mais tarde, ele alegou que ele estava trabalhando para a resistência, embora não houvesse evidências. Petiot montou uma rota de fuga falsa sob o nome de Dr. Eugène. In the midst of the German occupation during World War II, Petiot is considered a hero for operating a secret escape route for Jewish people attempting to leave Paris. Ele aplicava uma vacina falsa que continha cianeto nas pessoas que tentavam fugir, antes de roubar os seus pertences e descartar os seus corpos. 23 restos mortais foram descobertos, mas a contagem de vítimas de Petiot ao longo da vida é suspeita de ser até 60, se não mais.
Em 1946, Petiot foi executado na guilhotina, que ainda era o método de pena capital do país na época. His last words? Gentlemen, I ask you not to look. This will not be very pretty. Karl Denke. Nascido na Polônia em 1860, Karl Denke parecia ser um membro querido da sua comunidade. Afinal, ele havia sido apelidado de Papa por permitir que pessoas sem teto morassem em sua casa de graça e por voluntariar-se em sua igreja local por um tempo. Mas, longe dos olhos curiosos, ele guardava um segredo sombrio. Em 1924, Vincent Olivier, gravemente ferido, alertou os moradores da cidade que havia sido atacado por Denke. No início, ninguém acreditou, mas a polícia investigou e prendeu o suspeito. Antes que pudessem interrogá-lo, Denke tirou a própria vida. A polícia então encontrou restos humanos de pelo menos 30 pessoas em sua casa, alguns dos quais haviam sido transformados em objetos. Também há especulação de que Denke tenha vendido os restos para moradores locais desavisados. Joseph James DeAngelo. Policiais devem ser honrados e buscar justiça para as vítimas, não deixar um rastro de destruição como Joseph James DeAngelo. For decades, Joseph James DeAngelo was America's most wanted man. The Golden State Killer. Em 1976, ele começou a sua onda de assaltos e roubos em Sacramento, na Califórnia. No espaço de 3 anos, ele cometeu 50 ataques. Em 1978, DeAngelo progrediu, matando Brian e Kate Maggiore. Ele se transformou no original perseguidor noturno e, mais tarde, no assassino de Golden State, antes que os crimes parassem em 1986. Então, em 2018, a polícia usou genealogia genética para rastrear o DNA encontrado nas cenas dos crimes e chegar até DeAngelo. The search takes anywhere from 24 to 48 hours. Within a day, I had the list of potential relatives to the Golden State Killer. Em 2020, entre várias acusações, ele se declarou culpado de 3 assassinatos como parte de um acordo para evitar a pena de morte e recebeu uma sentença de prisão perpétua. But tonight, the Golden State Killer muttering this apology to his victims. And I'm really sorry. Moments later, Joe DeAngelo was sentenced to life without parole. Dean Corr. Depois de sair do exército em 1965, Dean Corr voltou para Houston, no Texas, para trabalhar na fábrica de doces da sua família. Ele costumava distribuir guloseimas de graça para as crianças, o que lhe rendeu o apelido de Candyman, ou o Homem dos Doces. Because of his family's sweet shop that used to be across from a school off 22nd Street. Pouco depois, ele começou um relacionamento com o menor de idade David Owen Brooks. Quando iniciou a sua onda de assassinatos em 1970, Brooks passou a ajudá-lo a escolher as vítimas. Mais tarde, Corr também envolveu Elmer Wayne Hanley. Em 1973, após tirar a vida de 28 pessoas, Corr tentou matar Hanley e outras 2 vítimas. O adolescente fingiu estar do seu lado, mas quando teve a chance, ele virou o jogo e atirou fatalmente no seu ex-mentor. Brooks e Hanley foram condenados a múltiplas sentenças de prisão perpétua. David Parker Ray. Às vezes, assassinos levam seu modus operandi a um nível ainda mais assustador. David Parker Ray modificou um trailer que ficou conhecido como a sua caixa de brinquedos. O local era a prova de som e repleto de instrumentos para suas atrocidades. He called it the Den of Satan. Ele sequestrava mulheres e as mantinha presas no trailer por meses, até possivelmente tirar as suas vidas. Às vezes, ele contava com cúmplices, incluindo a sua namorada, Cynthia Handy. Em 1999, uma das suas vítimas conseguiu fugir após 3 dias e pediu ajuda a um vizinho. That's what I went through. And these families deserve to have these people to know what happened. A polícia prendeu David e Cynthia imediatamente. Como parte de um acordo, David foi condenado a 224 anos de prisão, enquanto Cynthia, que testemunhou contra ele, pegou 36 anos. O número exato de vítimas é incerto, mas estimativas apontam para mais de 60. He claimed to have abducted 40 women from across the U.S. Since no bodies were ever found, he was never charged, and he never will be. Ray died in prison in 2002 by heart attack. Edmund Kemper, com 2,5 metros de altura, Edmund Kemper era uma figura intimidadora. I was dreaming, thinking, fantasizing murder all day long. I couldn't get it out of my head. Mas com seu jeito tranquilo e gentil, parecia inofensivo. No entanto, ainda adolescente, em 1964, ele matou os avós a tiros. 5 anos depois, ele foi liberado de um hospital psiquiátrico e foi morar com a sua mãe abusiva, Clarnell Sternberg.
Em 1972, Kemper começou a circular por Santa Cruz, na Califórnia, pegando mulheres que pediam carona. Ele fingia estar apressado, o que fazia com que elas confiassem nele, achando que ele era ocupado demais para ser um agressor. In custody, Edmund Kemper would reveal to investigators the full horror of his extraordinary crimes, in minute and graphic detail. Mas ele era. Esse modus operandi rendeu a ele o apelido de Co-ed Killer, algo como o assassino das universitárias. Em 73, ele matou brutalmente a sua mãe e a sua amiga antes de se entregar à polícia. Com 10 vítimas no total, Kemper recebeu uma sentença de prisão perpétua. Andrei Chikatilo. Crescendo em circunstâncias difíceis no interior da Ucrânia sob o regime soviético, algo se quebrou dentro de Andrei Chikatilo. Mas, para o mundo exterior, tudo parecia bem. Ele tinha uma esposa, 2 filhos e começou a trabalhar como professor em 1971. As a teacher, the 34-year-old hoped to find acceptance and respect, and yet instead he found constant humiliation. His students didn't take him seriously. They refused to behave and smoked right in front of him in the classroom. Mas pouco depois de conseguir um emprego, Chikatilo começou a agredir alunos. Em 1978, ele passou a matar, com a sua esposa lhe fornecendo um álibi. Usando trabalhos que exigiam viagens como disfarce, até 1990, Chikatilo alegava ter matado 56 pessoas, a maioria na região de Rostov, o que lhe rendeu o apelido de o açougueiro de Rostov. Após ser preso e confessar a sua série de crimes, Chikatilo foi mantido em uma jaula no tribunal. He probably, in some respects, wanted to be caught. I can't imagine somebody doing that for all those many years and not realizing that he was living in a hell of his own creation. Ele foi considerado culpado e executado em 1994. Ted Bundy. Na década de 1970, muitas mulheres ajudaram um homem, frequentemente aparentando estar ferido, que precisava de ajuda de alguma forma. Com a sua boa aparência e carisma, esse homem misterioso parecia confiável. No entanto, ele era um dos assassinos mais infames da história, forçando as suas vítimas a entrarem em seu carro. Chances he took. It's not just that he went out and committed murder, but he seemed impervious to fear. And from there the nightmare began. Ted Bundy escapou da captura várias vezes, continuando a sua macabra série de crimes. Mas, em 1980, ele enfrentou o tribunal pela última vez. Bundy confessou ter matado 30 mulheres e adolescentes em diversos estados dos Estados Unidos. No entanto, especula-se que o número real possa ser superior a 100. Pela terceira e última vez em sua vida, Bundy foi condenado à pena de morte, e ele foi executado em 1989. So it ended for Ted Bundy. 10 years, 28 confessions, millions in Florida's legal battle to end his life. Ed Gein, servindo de inspiração para vários vilões de filmes de terror, como Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes e Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica, Ed Gein foi um assassino perturbador. Twisted Killer was a quiet loner named Ed Gein. Hidden inside the 51-year-old's rural farmhouse was a ghoulish treasure trove. Ele foi criado por sua mãe abusiva, que ensinou a ele que as mulheres eram más. Em 1957, uma mulher chamada Bernice Warden desapareceu em Wisconsin. Seguindo uma pista, a polícia chegou à casa isolada de Gein e descobriu uma cena horrível. Em cima do corpo de Warden, encontraram um catálogo de itens feitos com restos humanos. No total, havia peças feitas com restos de cerca de 40 pessoas. Gein alegou que a maioria dos restos havia sido roubada de túmulos. Em 1968, ele foi considerado apto para ser julgado e foi condenado pelo assassinato de Warden. Ed Gein passou seus últimos anos em hospitais psiquiátricos. He was such a little person that I found it hard to picture him as the person who committed all these homicides. He lived there very peacefully. He never caused any problems. John Wayne Gacy. Uma fobia bastante comum é a de palhaços, e o caso de John Wayne Gacy com certeza não ajudou a aliviar esse medo. 36-year-old John Wayne Gacy was a popular socialite who spent his weekends dressed as a clown, entertaining children. Gacy frequentemente se apresentava como palhaço em festas e eventos, mas por trás dessa fachada, ele era um assassino impiedoso de garotos e homens. Em 1978, ao suspeitar que a polícia estava perto de descobri-lo, Gacy, tomado pela paranoia, confessou seus crimes aos advogados. Com a confissão, a polícia obteve o que precisava para revistar a sua casa, onde encontraram vários restos mortais no vão abaixo do piso. In that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions.
in the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic. Ele foi acusado do assassinato de 33 jovens e passou 14 anos no corredor da morte, antes de ser executado por injeção letal em 1994. It was a circus. We were in a room at some point and we saw a television screen and we saw thousands of people lined up at least a mile down the street at the prison with signs, kill the clown, kill Gacy. Fred e Rosemary West. Ocasionalmente, serial killers podem aparecer em duplas. You're talking about two people who literally plumb the depths of human depravity. Enquanto Fred já havia cometido assassinatos antes de conhecer Rosemary Letts, a primeira vítima de Rose foi, supostamente, a enteada de Fred. Os dois, então, começaram uma onda de violência, agredindo e matando outras 9 pessoas juntos, incluindo a primeira esposa de Fred, Catherine Costello, e a filha deles, Heather West. Muitos dos corpos foram enterrados em suas propriedades. Even though they were not alive, he wants access. He wants to feel that he can actually be part of this area, and they are part of this area. This is his private graveyard. Após investigar acusações de agressão contra o casal, a polícia encontrou evidências da violência. Embora oficialmente acusados de 12 assassinatos, estima-se que o número seja maior. Em 1995, antes do seu julgamento, Fred tirou a própria vida e Rosemary foi condenada à prisão perpétua. And I was absolutely gutted. I wanted him to pay the proper price. And he just took his own way out and had his own way about what happened to him. He was in control right to the end. Jeffrey Dahmer. Desde o final da adolescência, Jeffrey Dahmer começou uma onda de assassinatos horríveis. As suas vítimas eram todos homens ou meninos, e muitos dos seus crimes posteriores envolveram atos indescritíveis com os corpos. Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. The majority of those murders happened in an apartment near the Marquette campus. Em 1991, Dahmer atraiu Tracy Edwards para o seu apartamento com a promessa de cerveja e pagamento para tirar algumas fotos. No entanto, Edwards percebeu que algo estava errado e conseguiu escapar. Depois de conseguir chamar a atenção de policiais, o apartamento dele foi investigado e provas macabras foram encontradas, levando à prisão de Dahmer. His macabre 13-year crime spree finally ended when this man, Tracy Edwards, brought the police to the infamous apartment. Like the others, he had gone there with the promise of money. He was listening to my heart because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. Ele foi condenado por 15 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, em 1994, ele foi atacado fatalmente pelo colega de prisão Christopher Scarver. There were a number of people who felt that Jeffrey Dahmer got exactly what he deserved. And I called his mother. She said, well, now everybody got what they want. The monster is dead. And then she said, he was my son. He was my boy. Albert Fish. Quase 100 anos atrás, Nova York tinha um assassino à solta, apelidado de vários nomes, como o Homem Cinza e até o Homem do Saco, o que na verdade não está longe da realidade. Albert Fish era um indivíduo perturbado que tinha como alvo crianças. Embora não possamos listar exatamente os seus crimes contra elas, saiba que eram terríveis. Para tornar tudo ainda mais macabro, o descontrolado Fish enviou à mãe de uma das suas vítimas uma carta descrevendo o que ele havia feito. 10 anos depois de iniciar os seus atos, Fish foi capturado em 1934, depois que testemunhas alegaram tê-lo visto com as crianças desaparecidas. Fish admitiu os assassinatos, mas também afirmou ter mais de 100 vítimas. No julgamento, no ano seguinte, ele foi condenado à morte, pena que foi cumprida em 1936. A.J. Holmes. Considerado um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos, Herman Webster Mudgett, mais conhecido como H.H. Holmes, começou a sua vida ganhando dinheiro com fraudes. Então, ele construiu o que seria apelidado de Castelo do Assassinato em Chicago. O local tinha passagens secretas e armadilhas que permitiam a Holmes matar em privacidade e esconder as evidências na fornalha do porão. But what Holmes has done is to create really a killing machine, a factory. Ele costumava atrair mulheres para o prédio, que mais tarde foi aberto como um hotel. Em 1894, Holmes foi preso por outro crime antes que os seus assassinatos fossem descobertos. Ele confessou ter matado 27 vítimas, mas algumas especulações apontam para mais de 200. Em 1896, Holmes foi executado por seus crimes horríveis. You are cleansed and delivered. May God have mercy on your soul. As Holmes waits for his life to come to an end, he remains cool and composed. Samuel Little. Em 2019, o FBI confirmou que Samuel Little era o serial killer mais prolífico da história dos Estados Unidos.
Após ser condenado por matar 3 pessoas em 2014, a assustadora extensão dos seus crimes começou a vir à tona nos anos seguintes. Em 2018, Little confessou ter matado 93 mulheres em todo o país. It's disturbing to listen to, but investigators want to hear it all and more. 79-year-old Samuel Little has confessed to 93 murders. That's more than were committed by Ted Bundy and Jeffrey Dahmer combined. Little forneceu ao FBI detalhes de muitos dos casos ocorridos entre 1970 e 2005 e até desenhou as vítimas de memória para provar que estava dizendo a verdade. Portraits drawn by Samuel Little himself to the women he claims to have killed. They're so accurate that family members have recognized lost loved ones from them. Antes de falecer em 2020, mais de 60 das confissões de Little, em pelo menos 14 estados, foram confirmadas pelas autoridades. Harold Shipman. Os médicos são pessoas em que todos confiamos. Isso torna o caso de Harold Shipman especialmente assustador. Ele era um clínico geral na Inglaterra que cuidava de pessoas, mas acabava com a vida delas. 5 of the 15 women he's been convicted of murdering died in his surgery. Normally, doctors have no such deaths. He signed 70% of his death certificates. Normally, it's no more than 30%. Em 1998, um dos seus pacientes morreu repentinamente e um testamento, que a família não sabia da existência, deixou uma grande quantia de dinheiro para Shipman. A polícia investigou o médico e encontrou evidências de falsificação. He falsified computerized medical records. He entered false information on his victims' death certificates and lied to their families. Após uma investigação mais aprofundada, eles descobriram que muitos dos seus pacientes pareciam ter morrido de overdose de diamorfina. Em 1999, Shipman foi acusado do assassinato de 15 pacientes, muitos dos quais eram mulheres idosas. Ele foi sentenciado à prisão perpétua. Acredita-se que houve cerca de 250 vítimas. Now he's taken his own life. He was found in his prison cell at 6:20 a.m. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Pedro Lopes. O que pode ser pior do que um serial killer? Um que as autoridades não conseguem localizar. Nascido na Colômbia, Pedro Lopes foi um assassino em série na América do Sul, conhecido como o Monstro dos Andes. It seemed impossible that one man could have carried out so much violence. If Lopez was telling the truth, he'd rank among the most prolific serial killers in history. Em 1980, após tentar sequestrar alguém, Lopes foi preso no Equador. Ele logo depois foi acusado de 110 homicídios. No entanto, Lopes confessou ter matado mais de 300 vítimas. Lopez, it seemed, hoped to gain a twisted kind of immortality. Esto queda en la historia, ¿sí o no? Si me van a pasar al panteón, yo estoy muy joven para morir. Em 2006, o Guinness World Records chegou a nomeá-lo como o serial killer mais prolífico, antes de remover a menção por ser de mau gosto. Infelizmente, Lopes foi liberado em 1998 por bom comportamento e declarado são. No entanto, desde 2002, após ser relacionado a outro assassinato, o seu paradeiro é desconhecido. He went back into the countryside he knew so well, to the killing ground where he had found so many victims. That was the last time anyone reported seeing Pedro Alonso Lopez. E aí, qual desses crimes você acha mais perturbador? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Watch Mojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.